Olá, bem-vindos ao História em Casa. Essa é a segunda aula a respeito do Reino de Cush, mas está ligado aí à playlist do Egito, então contando é a quinta aula aí. Tá? Então na aula passada a gente conheceu aí a relação entre cuxitas e os egípcios, né? Chegaram até cuxitas governarem o Egito na 25ª dinastia e também os egípcios chegaram a governar o reino de Cush, tá? Até ali Amanichaqueto e a relação ali com os romanos, tá certo? Quem não viu, assiste o vídeo anterior aí. Agora a gente vai falar aqui de economia, como que era a economia no reino de Cush, tá? Então a gente no vídeo anterior citou duas capitais, Napata e Meroe, tá? Então quando a capital era em Napata, a sua atividade principal era a pecuária. Então se criava cabritos, cabras, cavalos e burros, e eles eram utilizados principalmente para o transporte, então transportar as coisas, os seus produtos ali. A riqueza era medida a partir do tamanho do seu rebanho. Então, já que o meu valor maior é a pecuária, eu vou medir a riqueza de um povo a partir do que ele tem relacionado à pecuária. Tá certo? No ano de 580 a.C., a gente vê aí então que a capital sai de Napata e vai para Meroe. Não sai, né? Ela é transferida, tá certo? E aí, por conta do clima da região de Meroe, com chuvas mais regulares, vai ter uma substituição aí na questão econômica. Vai sair da pecuária e vai passar para a agricultura. A chuva vai proporcionar esse momento que a agricultura esteja mais em evidência, tá certo? Aí então eles vão plantar bastante trigo, cevada e sorgo. Talvez vocês perguntem o que é o sorgo. O sorgo é um cereal, tipo um milho, só que um pouco menor, e ainda é produzido bastante, hoje em dia muito utilizado para alimentação bovina, por exemplo, ou para fazer barrinha de cereal. Se você der uma olhada em algumas ali nos ingredientes, você vai ver o sorgo, tá certo? São Paulo e o Nordeste produzem esse tipo de cereal, tá certo? Então, como que eles faziam para retirar a água do Rio Nilo? Porque a água é fundamental para a sobrevivência de uma sociedade. Então eles vão utilizar duas formas de tirar essa água do Nilo. Primeiro vai ser o Shaduf. O Shaduf é como se fosse uma estrutura que vai até a água. Eles baixam essa estrutura, o balde entra embaixo da água, eles elevam essa estrutura, o balde se eleva cheio e eles conseguem girar até a superfície. Esvaziando esse balde, eles colocam de novo para o rio, baixam, enche, levanta e sobe, isso sendo feito manualmente. Depois eles vão substituir por uma forma mais eficaz de tirar essa água do rio, que se chama shakia ou saquia, que ele é movido por animais conectado a duas rodas, né, d'água. Então o animal vai andar em círculo, circulando ou fazendo um mecanismo funcionar que vai dar permissão para que busque a água no fundo do rio ou no rio, tá certo? Então vamos aí, eles eram riquíssimos em metais como ouro, ferro, rubi. Algumas histórias trazem que eles eram os primeiros ali, então eles que vão ser responsáveis pela difusão do trabalho com ferro na África. Então alguns estudos arqueológicos vão trazer esse apontamento, tá certo? Então provavelmente eles que vão difundir o conhecimento da fusão desse metal, que é o ferro, e do manuseio dele na África. E entre os artesãos tinham diversos tipos, né? Então ferreiros, marceneiros, tecelões, né, para fazer tecido, ceramistas e joalheiros. As joias vai ser muito importante para a economia do reino de Cush. Então a gente vai ver aí que Meroe ficava, né? Por que a capital ela é tirada de Napata e levada para Meroe? Porque Meroe fica ali numa encruzilhada onde passavam-se caravanas comerciais. Isso é extremamente importante para facilitar o comércio local dentro do reino de Cush.
né? Então, a partir de Meroe, sai rotas ali para o Mar Vermelho e também para o Rio Nilo, que aí vai para as vias fluviais, tá certo? Como essa rota era gigante, o território grande, eles vão construir fortalezas no meio desse caminho para proteger os seus comerciantes, tá certo? Então vendiam para o Egito incenso, ébanos, marfim, pedras preciosas, penas de avestruz e pele de leopardo. E compravam, principalmente do Egito, vasos, pérolas e o famoso papiro que nós citamos na aula do Egito. Essa sociedade, ela tinha ali o rei e sua família, certo? Governando. Abaixo elas vão ter a camada dirigente, que são nobres que vão ocupar altos cargos públicos e sacerdotes. Também os militares, que foi citado no vídeo anterior, pela importância dessa sociedade ser militarizada em relação a ter seu vizinho, o Egito, extremamente poderoso. Então, entre a camada intermediária, a gente vai ter comerciantes, militares e pequenos funcionários. E a maioria da população vai ser composta, como sempre, por agricultores e criadores de gado. Essa galera que vai sustentar o reino, tá certo? Então, nos primeiros séculos da era cristã, Cush foi empobrecendo. Então, quando a gente entra aí no nosso calendário que nós temos hoje cristão, né, pós-Cristo, Cush começa a enfraquecer. E a gente vai ver que um outro reino muito poderoso vai surgir na África e tomar conta do reino de Cush, que é o reino de Ashum, que provavelmente mais para frente a gente fala dele aqui, que vai herdar a cultura meroíta, então vai aprender muito com essa sociedade cuxita de Meroe, vai dominar esse território, mas vai ter uma diferença primordial entre os cuxitas e o reino de Ashum, que é a religiosidade. O reino de Ashum vai estabelecer o cristianismo como religião do império, tá certo? Pessoal, a respeito do reino de Cush ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.